Boa tarde a todos, pelo menos a todos que estão aqui no Brasil. Tem gente que acompanha do mundo inteiro aqui no Instagram. Decidi nessa sexta-feira de chuva aqui em São Paulo, tá chegando chuva, um tempo aí, promete prosperidade para o fim de semana. Falar um pouquinho sobre as eleições que estão chegando, por isso que eu fiz essa convocação a vocês aí durante a manhã. E já fazer aqui um pequeno spoiler, um disclosure, né? A ideia aqui não é nem declarar votos, nem pedir votos, mas sim falar sobre votos, valorizando que, pelo menos aqui no meu Instagram, no meu YouTube, no Facebook, aqui é um espaço para discutir inteligência financeira. E inteligência financeira é a inteligência das escolhas, e eu quero falar um pouquinho do quanto que suas escolhas vão impactar ou vão, de repente, influenciar o seu bolso nos próximos anos. Acho que é importante, vou fazer uma live rápida, tá, gente? 10 minutinhos aqui. Queria pedir a todos que estão participando aqui, evitar propaganda aqui. Nós estamos falando de escolhas inteligentes, não é um lugar aqui de nenhum tipo de militância, nenhum tipo de divulgação, mas para falar de escolhas. Lembretes importantes, domingo, dia de voto, né? Vamos lembrar que o seu voto é o voto que paga o salário da nobreza, né? O salário dos palácios, onde nossos governantes exercem o seu poder, né? Então, decisões que nós tomamos ali, às vezes por impulso, às vezes por raiva, às vezes por reação, enfim, algum tipo de protesto, vão impactar nos impostos que nós vamos pagar nos próximos anos ou no uso desses impostos, já que a gente sabe que os impostos pouco mudam nos próximos anos. Lembra também que o seu voto vai impactar na condução da economia, né? A condução da economia, basicamente no Brasil, o grande medo que a gente tem é de inflação. Uma inflação que as pessoas não percebem, né, o quão penosa a inflação é para o nosso futuro, o quanto que ela é desastrosa, porque tem muita gente aqui no dia a dia reclamando da baixa rentabilidade do investimento em renda fixa, a taxa Selic está baixa, né? Onde eu consigo aquele 1% ao mês que eu conseguia até pouco tempo atrás? Gente, perceba que é muito melhor você ganhar 0,6% ao mês com 0,3% de inflação do que ganhar 1,5% ao mês com 1,2% de inflação. O ganho é o mesmo em termos reais, 0,3%, só que o imposto de renda que você paga sobre o seu investimento é o mesmo, ou seja, é proporcional a todo o ganho. Ou seja, quando você tem 1,2% de inflação naquele investimento que te paga 1,5%, o que era lucro, na verdade, foi embora imposto de renda. Então é melhor você pagar menos imposto de renda sobre o seu investimento e ter um pequeno ganho real, mas real mesmo, do que aquele ganho oculto, né? Ou o ganho que a gente acha que tem nos imóveis e nunca acontece. Então, cuidado, porque a inflação, correr o risco de voltar no país é algo muito ruim. Cuidado também, porque a gente faz algumas continhas com relação ao custo dos impostos. As pessoas têm na cabeça que no Brasil se paga 30 e poucos % de imposto sobre a renda. Lá nos Estados Unidos é quase a mesma coisa. Gente, pensa, principalmente as pessoas de baixa renda que falam, não, eu não pago imposto, né? O imposto que você paga sobre o seu consumo, sobre a sua energia, pega aquela continha de luz, né? Vamos arredondar os números. Quando aparece lá que de cada R$100 que você pagou ali, digamos, 40 de imposto. 40% de imposto. Não é 40%. Porque se você viaja para fora do país, né, onde tem o conceito de imposto sobre valor agregado, se você gasta $100 em algum item, haverá outros 8, 9, 10% de imposto de valor agregado. 8, 9, 10 acima do seu consumo. Quando você pega uma conta de energia que 60 foi energia e 40 foi imposto, na verdade sobre os 40 de energia que você gastou, aliás, sobre 60 de energia que você gastou, 40 foram adicionados, né? 40 sobre 60, 2 sobre 3, você tem 66% de imposto numa conta que dizem que é 40, porque o cálculo é feito por dentro. Então, muito cuidado, porque toda essa arrecadação que a gente está acostumado a fazer no Brasil, que o rico arrecada sobre a sua renda, que o pobre arrecada sobre o seu consumo, ela é gigantesca e ela é usada para manter o quê? Palácios. Gente que serve cafezinho com luva, cafezinho com xícara de aba de prateada e dourada, motoristas, toda uma estrutura que é desnecessária. Faz uma reflexão sobre a sua cidade, tem gente do Brasil inteiro assistindo aqui, né? Compara o prédio da prefeitura da sua cidade com o prédio do hospital, do posto de saúde, da escola.
Veja quanto custa aquele prédio da prefeitura. Vai dar uma reparada, vai no hall, não precisa falar com ninguém, no hall. O piso deve ser de mármore. Quando talvez seja um cimentão, nem cimento queimado para higienizar você tem na entrada de um hospital, na entrada de uma escola. Tem muita cidade no Brasil que a escola não tem todas as paredes fechadas. Então, o que nós temos no Brasil, gente, é uma política que foi herdada de Portugal. E os portugueses não são os culpados por nossos problemas, mas aquela política medieval, em que existia um rei que arrecadava para não dar nada em troca para o seu povo, que existia uma nobreza que aplaudia e mamava na teta desse rei, é a mesma política que foi mandada na pior qualidade para o Brasil, lá no começo do país, que assumiu pedacinhos de terra, que administrou com seus herdeiros esses pedacinhos de terra até hoje. Uma política que você não percebeu que nesse bate-papo entre quem ganha e quem não ganha, é primeiro turno, não é? Todo mundo está discutindo voto para presidente e está ignorando que quem manda no Brasil não é o presidente, quem manda no Brasil é o Congresso avalizado pelo Senado. Então a gente está sendo distraído com uma chupetinha, estamos sendo manipulados com uma guerra entre quem fica e quem não fica, sendo que quem estará no poder, não importa se A, se B, se C, será um fantoche do Congresso. Nada se aprova no Brasil sem passar pelo Congresso. Então você que está há 3, 4 meses, talvez até mais tempo, discutindo nas redes sociais, perdendo amigos, né? Colocando tudo quanto é post, memes, fake news, para convencer seu amigo a votar no presidente que você quer votar também, talvez você esteja ignorando que quem está liderando as pesquisas na maioria dos estados, para o Senado, para o Congresso, para voto para deputado, são os mesmos caras, ou os filhos dos mesmos caras que mamam nas tetas do rei desde o começo do Brasil. Você não deve ter definido seu voto para senador, para deputado ainda? Dá uma olhada. Se você quer renovação no seu país, você quer tirar algum partido do poder, se você quer que alguma coisa mude, dá uma olhada no seu voto. Veja o que o seu estado está elegendo para senador. Lembra que as bobagens que serão feitas no Congresso serão referendadas pelo Senado. As pessoas ficam nessa briga, nessa noia, nesse teatro, nesse circo que é a corrida para presidente, não cuidam do seu voto secundário, vão chegar lá no sábado à noite ou na manhã de domingo para votar, vão procurar uma lista de nomes e vão votar em quem? Ah, esse eu conheço, esse eu já ouvi falar. Esse, de alguma maneira, eu tenho alguma referência. É assim que os antigos nomes continuam no poder. Então, é lógico que o voto para presidente é importante, é lógico que o voto na escolha do seu partido é importante, mas escolhe com muito carinho os 2 senadores que você tem para votar, em primeiro lugar. Escolhe com muito carinho os deputados que você tem para votar. O governador do seu estado, obviamente, mas assim, quem são as pessoas que vão discutir as leis, se muda, se não muda a Constituição, se aprova, se não aprova a medida provisória, se valida, se não valida algum tipo de situação polêmica, porque toda essa estrutura que é nababesca, que é desnecessária, essa duplicidade de estruturas públicas, não fala duplicidade, né? É uma referência, imagina, nós temos instituições públicas, tem gente que é contra a privatização. Eu não sou contra o país abrir mão da soberania, né? O petróleo é nosso, os minérios são nossos, a infraestrutura criada por governos é nossa, mas governo é, por natureza, ineficiente, porque ele não é conduzido por administradores, ele é conduzido por políticos. Então, quanto menos interferência política eu tiver na gestão de uma rodovia, de um porto, de um banco, de um serviço social, melhor. É importante ter um Estado mais eficiente que não venda suas estruturas, mas que talvez faça concessões. Eu me pergunto o tempo todo, por que 2 bancos públicos? Há necessidade de ter um banco que privilegie o agronegócio, um banco que privilegie o financiamento imobiliário? Não há, é apenas cabide de emprego. Você, servidor público, está com medo de perder seu emprego? Talvez seja uma das melhores coisas do mundo o servidor público experimentar o que é trabalhar para a iniciativa privada, em que você é premiado pelo seu mérito, pela sua competência. Talvez aqueles que não queiram ter mérito, competência, não queiram trabalhar, se ressintam disso. Mas pense na não necessidade de uma estrutura que hoje está ali para prestar um serviço para você. O quanto você pode ter um serviço público mais eficiente, desde que você tenha uma eleição de um quadro político que tenha como foco prestar um serviço para a sociedade. É isso que você vai definir no domingo. É isso que você tem que levar a sua família para definir, pensar nos rumos do uso que será dado para o seu imposto, porque o imposto a gente sabe que se for reduzido, será um pouco reduzido. Que seja, se não for, que as pessoas eleitas nesse domingo prestem um bom serviço. Isso é inteligência financeira cidadã, inteligência financeira relacionada às suas escolhas.
O Raikut está falando, salva essa live, ela vai ficar aqui disponível 24 horas aqui, como normalmente é no Instagram, para todo mundo ver. Chame as pessoas para assistir, né? Não ignore esse pouco tempo que você tem pela frente para decidir quem é o seu deputado, quem é o seu senador, seu governador. Pessoas que, de certa forma, aí, as pessoas estão cuidando para eleger, mas as pesquisas mostram que no quadro do Senado, no quadro da Câmara dos Deputados, nós teremos sempre mais do mesmo, que é o que existe no Brasil há muito tempo. São essas pessoas que elegeram os fantoches nos últimos anos. Alguns foram depostos, né, sofreram impeachment e tal, mas se o Brasil está na situação que está, não foi o presidente que provocou isso, né? Foi quem conduziu a economia. É isso que nós temos que, multiplicar para as pessoas boas escolhas para votar melhor. Quem está perguntando como compartilhar aqui, gente, o que eu sei que vai ficar 24 horas, peço para as pessoas entrarem aqui no meu Instagram, me seguirem, a live vai estar disponível até amanhã nesse horário. Há tempo de melhorar sua escolha. Domingo é um dia muito importante, não só para os 4 anos que vem pela frente, mas políticas públicas sérias vão trazer efeitos para várias gerações, que a gente saiba escolher. Obrigado, gente. Um comentário, Jaque Coelho. Gustavo, se você morasse no interior do Maranhão, sem água tratada, com miséria por todos os lados, tenho certeza que o lado social seria mais valorizado, temos diferentes Brasis. Eu sei, Jaque, foi pensando, por exemplo, em Bacabal, uma cidade que eu visitei aí no interior do Maranhão, vendo que nas cidades no entorno, não estou falando de Bacabal, mas as cidades no entorno, quando eu fui de São Luís até Maranhão, que eu visitei várias prefeituras, dei aula para muitos prefeitos, visitei várias escolas e postos de saúde, andei, por exemplo, em caminhonetes importadas, junto com o prefeito, com a prefeita, para descobrir que o valor daquela caminhonete, por exemplo, fecharia as paredes das escolas, que lá são apenas telhados de palha. Diferentes Brasis que precisam de menos coronéis, de menos gente explorando o seu dinheiro, menos gente explorando o recurso que existe e que vem do governo federal e que é suficiente para mudar a realidade dessas regiões e que não muda por quê? Porque é mais fácil para o político colocar o bode na sala durante 3 anos, trazer sofrimento proposital e na véspera da eleição tira o bode, todo mundo aplaude a retirada do bode e vota naquele político que fez o bem. É assim que as pessoas estão votando, é assim que funciona o curral eleitoral no Brasil. A gente consegue mudar. As redes sociais estão aí para multiplicar conhecimento, inteligência e boas educações. E os diferentes Brasis têm muito para crescer se as pessoas votarem melhor. Sucesso a todos, sucesso no voto no domingo. Obrigado, gente. Obrigado por participarem.